Bom dia! Mais um dia, preparação para um concurso público tão sonhado, aquela minha sonhada vaga, aquela sua sonhada vaga, a minha vaga eu já garanti. Já fui aluna aqui do Energia Concursos e agora sou uma efetiva, já fui efetiva em Florianópolis, hoje sou efetiva em São José, já passei por muitos processos e esses processos vão te dando aí as artimanhas de como uma banca se manifesta em provas, as artimanhas de como estudar para um concurso público e eu estarei aqui fazendo esse diálogo com vocês em cima das questões e trazendo também como a gente pode tranquilizar as nossas emoções para poder passar por esse concurso público. Sou Letícia Martins, agora diretamente aqui do Energia para conversar com você e trazer algumas questões e diante dessas questões como estudar para esse processo do concurso público pela banca FEPESE. Vamos iniciar aí pela banca, vamos iniciar o processo de estudo com a banca FEPESE, iniciando pela educação infantil. Vamos passar aí educação infantil pela banca FEPESE. E vamos iniciar pensando sobre qual temática, pensando sobre qual campo da educação infantil. Vamos começar então pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. O que é, para que todos tenham entendimento, o que é a educação infantil? Nós temos a BNCC hoje, nós temos aí o território catarinense, nós temos a LDB, porém, o que prevalece, o que tem de artigo, o que tem de documento oficial que rege a educação e principalmente a educação infantil são as diretrizes curriculares nacionais, lá de 2009. E aí, vamos iniciar pensando por questões verdadeiras ou falsas no que se refere ao artigo 5º. O artigo 5º diz o quê? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, perfeito, é a primeira etapa da educação básica, porque a educação básica é composta da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. É oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como os espaços institucionais não domésticos, ok, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam, ótimo, perfeito, a indissociabilidade do educar e cuidar na educação infantil, de crianças de 0 a 4 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial regulados e supervisionados por órgão competente, sistema de ensino e submetidos a controle social. A redação está toda perfeita, porém, nós temos um enquadramento aqui, que a idade é até 5 anos. Como que a gente pode ver isso também, pensar por outra perspectiva? Tem documentos, isso acaba aí na educação infantil, por isso que eu trouxe essa primeira questão. Tem muitas possibilidades aí, tem algumas redações, principalmente do Plano Nacional de Educação, que ainda na sua redação está de 0 a 6 anos. Porém, a LDB, tanto a LDB quanto as diretrizes curriculares nacionais já estão compostas como de 0 a 5 anos a idade da educação infantil. Então, quando traz, a gente precisa cuidar do enunciado, quando ele se refere ao Plano Nacional de Educação, todas as redações vão aparecer com 0 a 6 anos. No decorrer aqui da nossa fala vai aparecer, eu trouxe algumas questões que justamente colocam isso na redação, 0 a 6 anos. Porém, como a gente está falando aqui do artigo 5º das diretrizes curriculares nacionais, nós temos aqui de 0 a 5 anos e não 0 a 4 anos. Então, aí fica a dica de como a gente também se apropria dessa questão, dessa opção alternativa de verdadeiro e falso para o momento de estudo, que a redação dela está toda perfeita, falando da indissociabilidade do cuidar e educar, dos espaços públicos e privados, que a educação básica, sim, a primeira etapa é a educação infantil, depois eu tenho o ensino fundamental e, por fim, o ensino médio, por órgãos competentes, é fiscalizado por órgão competente do Sistema Municipal de Educação.
São espaços institucionais não domésticos, apesar que no artigo lá 29 da LDB ele diz que é um espaço não doméstico, mas de ação de complementariedade à ação da família, porém ele não é doméstico. Então, a redação ela está toda perfeita até para a gente estudar, e o único detalhe que ela é equivocada é na questão da idade que compreende as crianças de educação infantil. Então, vamos trazer aqui a questão novamente, e aí eu considero essa questão aqui como essa questão sendo falsa. Sinalizo aqui como falsa. Para a questão de banca, para a questão de estudar, para a questão de resolver a questão na prova, eu já considero então a questão A já risco, a questão B também, como eu tenho a certeza que a primeira opção é a opção falsa, eu sei que eu vou ficar entre as 3 últimas. Segunda opção, eu sei que todas são verdadeiras. Aí uma dica, quem quiser, né? As 2 próximas são verdadeiras. Eu tenho a terceira que pode haver um equívoco, pode haver uma questão diferenciada, assim como a última também. Então eu vou analisar, eu posso, se eu quiser otimizar o meu tempo de avaliação, eu sei que as 2 últimas, a segunda e a terceira são verdadeiras, não tem nenhuma opção aqui que se diferencie, eu posso ir para a 4ª possibilidade. Então, a frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. A frequência na educação infantil ela não é pré-requisito. A educação infantil ela tem obrigatoriedade de matrícula, é obrigatoriedade do Estado e da família a partir dos 4 anos, mas ela não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. A partir dos 6 anos, a criança tem sim o direito, ela tem o direito e dever da família de matriculá-la a partir dos 4 anos e principalmente no ensino fundamental a partir dos 6 anos completos. Então, eu tenho essa questão alternativa falsa e a última, e aí eu fico com essa aqui falsa. E a última, as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Aí eu tenho uma outra situação que eu chamo a atenção de quem está estudando, do que? Nessas 2 opções aí, a frequência na educação infantil, eu tenho a educação infantil a partir dos 4 anos, a obrigatoriedade de matrícula. A proximidade, aí a gente vai levar para o cunho do que a gente pratica hoje, do que a gente vê. Ah, mas tem crianças lá na minha instituição que tem matrícula e caminham 1 quilômetro de casa, 2 quilômetros de casa, tem que ir para outro. O que a gente está precisando compreender nesse momento de estudo é o quê? Eu preciso que a criança esteja num espaço próximo à sua residência. Isso é oficial, isso é regra. Atualmente eu estou na Secretaria de Educação e a gente recebe muitas convocatórias, muitas decisões judiciais e na redação do documento judicial diz o quê? Próximo à sua residência, conforme a lei de orientação de matrícula. Então, o que é lei? Sim, as vagas em pré-escola devem ser próximas à sua residência. Então, voltando à questão, essa questão é uma questão bem completa para a gente já pensar a questão de idade, de matrícula, que é obrigatória a matrícula, olhando ali para estudo, é bom a gente ter uma noção e uma leitura de todas as questões, mas na hora da prova, na hora a gente otimiza o tempo. Porém, aqui para estudo, a gente lê todos até para a gente ter um entendimento das questões, que é dever do Estado garantir a oferta da educação infantil, pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Ah, Lê, mas tem requisito, tem critérios.
para o poder público, para as orientações oficiais, não tem que ter seleção. Acontece seleções aí de matrícula pela questão de vaga e a demanda de oferta. Então, essa daqui é verdadeira. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março. Isso, escola pública, escola privada é diferente. Não, é obrigatório. A partir do dia 31 de março até o dia 31, eu tenho que ter a idade completa para ser a obrigatoriedade. Então, eu considero a questão E como sendo a questão, a alternativa correta dessa questão, que fala muito aí sobre as possibilidades de a gente entender o que é a educação infantil, já ter uma questão bem completa para a questão de matrícula, para a questão de idade, qual é a oferta, se há pré-requisito. Então, a gente entende muito sobre essa questão da educação infantil. E aí, passando para uma segunda questão, a gente tem o quê? Nós temos aqui agora o artigo 7º. Então, o que eu trouxe também para vocês? As diretrizes curriculares nacionais estão caindo muito nas avaliações, nas provas da banca FEPESE. Então, se apropriem ao máximo dos artigos e agora aqui a gente vai estabelecer como que essas questões estão aparecendo aí na banca, na prova. Então, de acordo com o artigo 7º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 2009, é correto dizer que a proposta, agora nesse cunho, vamos ver o que ele pede, que a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve. O que a proposta deve? Então, trazendo novamente, a gente pensa o real e aquilo que é oficial, a gente precisa entender, compreender e saber o que é o oficial para a educação infantil diante da proposta pedagógica. Eu tenho aqui, na opção 1, garantir que elas cumpram plenamente a sua função assistencialista. Então, muitas palavrinhas acabam derrubando uma redação inteira. Eu tenho aqui a palavra que derruba, assistencialismo. Isso acabou derrubando a minha questão. Vamos fazer o exercício de conferir as questões. Tudo que tiver, eu tenho certeza que essa resposta aqui, essa opção é falsa. Então, eu já vou eliminando todas as questões que são falsas, que ela considera como sendo verdadeira a questão 1. Como nós estamos no momento de estudo, nós precisamos ler todas e compreender todas as questões. Aqui eu estou dando uma dica, como eu digo para os meus alunos, fica a dica, é só para a gente otimizar o tempo no momento da prova. Nesse momento, como é estudo, a gente lê todas, indiferente da opção que eu já tenha marcado como anulada. Na opção 2, oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Sim, isso é o que está estabelecido até no ECA, 1990, julho de 90, que as crianças usufruam sim os seus direitos civis, humanos e sociais, dentro das práticas pedagógicas. Então, eu tenho aí a opção 2 como sendo verdadeira. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias. O que eu falei na questão anterior, lá no artigo 29 da LDB, eu tenho o quê? A ação de complementar também a educação e o cuidado das famílias. É uma ação de complementariedade. A educação ela não é de uma mão única, somente da escola, mas sim nesse cunho, nesse viés, de compartilhar e complementar a ação da família. Então, verdadeiro. 4. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. E aí eu trago como forma de estudo o que são os campos diferentes de natureza. E aí nós temos aí os campos de experiência,
Os campos de experiência da BNCC são os campos de experiência como diretriz de práticas pedagógicas que já está lá na BNCC. Então, considero como verdadeira. E por último, construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade. Então, essa palavra, prestem bem atenção nas subjetividades enquanto na relação humana, porque ela não é fragmentada, estanque, objetiva. Ela é subjetiva pelas relações. E de subjetividades comprometidas com a ludicidade, com o lúdico, com o brincar, com o se apropriar de conhecimentos pela brincadeira, pela democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, essa questão aqui é muito bacana a gente compreender até nesse exercício de estudo, porque muitas questões da banca, elas trazem isso aqui como sendo algo, aqui ele diz que é o rompimento, e muitas questões dessa banca, elas trazem como fortalecimento dessas relações de dominação, com as relações que precisam prever ao socioeconômico para poder inserir a criança no espaço democrático, que elas precisam, que elas fazem condição de segregação das questões étnico-racial, de gênero ou de regionalidades. Aqui a questão está bem completa porque ela impõe e ela coloca, ela demarca esse rompimento dessas relações, que precisa haver essa subjetividade dos seres humanos, dos humanos em interação, e trazendo essa questão da ludicidade democrática. Então, eu considero aqui a questão 5 também como verdadeira. E eu trago a opção D. São corretas as opções 2, 3, 4 e 5. E aí, por que eu não tenho a 1 como sendo verdadeira? Pelo assistencialismo. E isso já foi há muito tempo atrás, a visão assistencialista de educação. Indo para uma próxima questão, a questão 3, vamos trazer também as diretrizes curriculares para a educação básica, nacional da educação básica, para a gente poder se apropriar aí das condições do que vem sendo essa articulação entre as etapas, a articulação entre as diretrizes, essa indissociabilidade de conceitos. Então, a número 3, eu tenho o quê? A primeira opção de se pensar. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica devem presidir as demais diretrizes curriculares específicas para as etapas e modalidades. Então, nunca esquecendo também das modalidades que compõem a educação básica, que compõem as etapas, contemplando o conceito de educação básica, princípios, como já a LDB sustenta, sequencialidade e articulação, relação entre as etapas. Então, as etapas e modalidades, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Então, eu preciso sim ter essa organização e ter essa sequencialidade, palavra-chave, essa sequencialidade das etapas da educação básica. Então, eu considero a questão verdadeira. Aqui, eu poderia ter feito uma análise de otimização do tempo na avaliação, que a primeira opção é verdadeira, porque todas as opções aqui me dão como verdadeira. A segunda, a terceira e a quarta, eu já tenho alternativas diferenciadas. Então, quero otimizar o meu tempo. Dou uma olhadinha lá nas opções. Essa daqui eu precisaria só para ter o conhecimento das próximas questões, porque o que acontece muito? A própria questão me dá como sendo verdadeira. Então, eu sei que ela é verdadeira e a opção de baixo, ela pode ter apenas uma palavra que vá derrubar a minha questão. Só que a primeira já está sendo considerada como verdadeira. Então, eu tenho ela
como possibilidade de analisar as demais, até para ver essa possibilidade de diferenciação aqui nas opções. Então, como a segunda eu tenho aqui uma questão que é falsa, que ela pode ser falsa, eu vou fazer a leitura. O papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, isso é constitucional, isso é oficial nos documentos oficiais da educação, considerando que a educação enquanto direito inalienável de todos os cidadãos, todos têm o direito, é condição primeira para o exercício pleno dos direitos humanos. A educação é direito pleno, inalienável, básico de todos os seres humanos, o exercício pleno de todos os cidadãos, tanto dos direitos sociais, econômicos, quanto dos direitos civis e políticos. Outra fala que eu faço aqui para vocês é o quê? A questão anterior que nós vimos, ela falava também dos direitos civis e dos direitos políticos e humanos. Então, trazendo para esse estudo, eu tenho a condição verdadeira. E aí, vamos para a terceira. Então, eu tenho aqui, essa daqui eu já posso, no exercício da avaliação, dizer que ela tenho certeza que as duas primeiras são verdadeiras, eu vejo quais são as que têm verdadeira aqui nas opções, e eu tenho aqui nas opções como sendo verdadeiras A, B, C e D. Então, no exercício aí do estudo, enquanto esse exercício de estudo, eu posso ter esse exercício de fazer esse estudo e poder otimizar o meu tempo de avaliação. Vamos para a terceira opção. A educação básica como direito e considerada contextualizadamente em um projeto de nação em consonância com os acontecimentos e suas determinações históricos, sociais e políticas no mundo, deve propiciar aos estudantes um ambiente de aprendizagem ótimo, favorável à aquisição dos conhecimentos de maneira cartesiana. Nós não temos mais esse modelo cartesiano. O que seria esse modelo cartesiano? Um método único, um método que seja único e verdadeiro. E quando a gente tem aí as condições de qualidade e lidando com a multiplicidade de sujeitos na educação, eu não tenho um método cartesiano. Então, eu considero essa alternativa como sendo falsa. Então, eu tenho a certeza. Verdadeira, verdadeira e falsa. O que eu tenho aqui? Verdadeira, verdadeira, a C como sendo verdadeira, verdadeira e falsa. Verdadeira, 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 verdadeira e falsa. Aqui eu desconsidero, a B eu desconsidero porque ela considera a opção terceira como sendo verdadeira. Então, eu fico entre duas, agora eu tenho que fazer a análise da última questão, obrigatoriamente na avaliação. Durante o estudo, eu tenho a obrigatoriedade de estudar e compreender a questão e de ter o entendimento dessas pegadinhas, como apareceu na alternativa anterior. A dimensão articuladora da integração das diretrizes curriculares, compondo 3 etapas e as modalidades da educação básica, é fundamentada na indissociabilidade dos conceitos referenciais de ensinar e educar. E a gente sabe que essa foi a única palavra que me derruba a questão quando eu tenho a indissociabilidade. Ela não é fundamentada na indissociabilidade, ela é indissocial. A educação, os conceitos referenciais, elas são indissociáveis, elas caminham juntas, elas precisam haver sempre esse cuidado do educar e do cuidar. As diretrizes compõem as 3 etapas, as modalidades é fundamentada nas 3 etapas. Eu tenho aqui a educação infantil. É a educação infantil que eu tenho como a indissociabilidade dos conceitos de educar e ensinar. E aqui ele considera como sendo até
o ensino médio. E a etapa que eu tenho como essa indissociabilidade do cuidar e do educar na educação infantil. Então, mais uma pegadinha aqui, quando ele diz que compõe essas 3 etapas, essa indissociabilidade. E pela condição dos referenciais, nós temos como sendo falsa a última questão, que ele diz que as 3 etapas têm essa indissociabilidade. E a indissociabilidade se referencia à educação infantil. Vamos para mais uma questão, trazendo aí a Base Nacional Comum Curricular. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas a respeito da resolução número 2 de 2017, do mês 12, do dia 22. A resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, 2017, e seu anexo instituem a Base Comum Curricular como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, dos jovens e adultos, no âmbito da educação básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. Perfeito. Não há nenhuma regra, nenhuma palavra que vá me eliminar essa questão. Segunda opção. As aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos. E é o que nós temos lá na base. São conhecimentos, habilidades e as competências. As habilidades, as atitudes, os valores e a capacidade de os mobilizar, a articular, aquilo que a gente viu até na questão anterior, da articulação entre as etapas da educação básica, expressando-se em competências. Então, eu tenho conhecimentos, eu tenho habilidades, eu tenho atitudes, valores e capacidade de mobilizar e articular, expressando como, e na base nós temos as 10 competências da educação básica. Opção C. Então, eu considero aqui, estou considerando verdadeiro e verdadeiro. Se nós formos para, eu eliminaria a C, e a D e a E, e ficaria ainda com a opção A, B e C. Se eu considerei a segunda alternativa também como verdadeira, elimino já a opção C. E aí eu fico aí com a última opção entre verdadeiro e falso. As aprendizagens essenciais compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades. Ok, perfeito. Exclusivamente, cuidem. Olha uma dica, como eu digo para os meus pequenos. Exclusivamente cuidar as palavras. Cuidem na redação. Fica a dica. Cuidem das expressões que aparecem nas redações das alternativas. Quando aparece exclusivamente, somente, apenas, cuidem que a palavra derruba a questão. Esse processo formativo, ele faz parte da educação básica. Ele não é exclusivo do ensino fundamental. Como direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A única possibilidade que derrubamos a questão foi a exclusividade do ensino fundamental. Então, eu considero como opção falsa. No que se referencia a isso? Então, aqui nós temos a opção B como sendo verdadeira, como opção correta de gabarito. O que considero que eu estudo aqui?
qual é o entendimento que eu tenho até para outras questões. O que a banca também traz, o que a gente vê na banca da FEPES e aí o que acontece. Nesse momento que vocês estão estudando, que as narrativas, que as expressões colocadas aí nas questões, nesse momento de estudo, eu consigo perceber todo o entendimento do que esse enunciado me trouxe, esse estudo da Base Nacional Comum, mas também nessas opções, o que apenas me derrubou, somente um detalhe ali que me derrubou a questão. Então, eu tenho considerado o quê? Que apenas a questão de exclusividade, somente, apenas, e me traz o entendimento que realmente eu tenho que ter conhecimentos, eu preciso das habilidades, eu preciso das atitudes, dos valores, dessa integração e desse diálogo, de mobilizar esse entendimento de articulação entre as etapas e as modalidades, como a gente já viu até numa questão anterior, até isso que eu quero frisar bem, é que as provas elas acabam se reafirmando durante todas as questões. O que eu tenho visto muito na banca da FEPES é isso, ela vem se reafirmando ao longo das questões e trazendo de uma outra narrativa, mas o mesmo entendimento sobre uma questão. Então fica aí a dica, que essas palavras exclusivamente, apenas, somente, são palavras que acabam derrubando a questão. Então, voltando lá para a nossa resolução de questões, ficamos aí com a questão sendo falsa a última questão. E vamos para mais uma questão para a gente pensar. Eu tenho aí as diretrizes curriculares para a educação infantil 2009 novamente, e pensando o quê? Pensando que as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais. E isso a gente tem nas diretrizes, a gente tem aí nos parâmetros de qualidade para a educação, trazendo. Então, quando a gente vê numa banca, quando a gente vai iniciar os estudos, a gente percebe que tem lá vários determinantes para estudo, mas todos eles dialogam muito semelhante. Nessa perspectiva aqui, de organização de materiais, espaços e tempos, eu tenho nas diretrizes curriculares, eu tenho nas qualidades, nos parâmetros de qualidade para a educação infantil. Então, são muito semelhantes e a gente acaba se apavorando quando vê aquela infinidade de material para estudar. Mas todas elas, se eu me aproprio com qualidade de um documento, eu tenho o entendimento de todos eles. Então, vamos lá. A educação em sua integralidade, então vamos nesse momento de estudo perceber quais são as palavras que estão compreendendo essa alternativa. A educação em sua integralidade, entendendo a segregação como algo indissociável ao processo educativo. Então, novamente, outra palavra que também elimina segregação. A educação, ela provê a agregar conhecimento, a agregar aquilo que a gente viu na questão anterior, a questão dos movimentos de possibilidade de entender essa integralidade de habilidades, competências, variáveis da educação. Então, eu desconsidero a opção primeira. 2. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e social da criança. Aqui eu já tenho uma questão mais completa, quando ele me diz que não há essa divisão dessas expressões da criança. Então, ela compreende a motora, a afetiva, a cognitiva. 3. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias.
o respeito e a valorização de suas formas de organização. Então, ontem, até para a gente pensar o que é essa nossa realidade, eu fiz até uma fala em uma instituição sobre essa questão do que as famílias têm trazido para vocês que já estão aí nos campos educacionais, nas instituições. A gente está vendo muito essa fala, esse questionamento da como que está se constituindo aí a educação. Porque começam a culpabilizar os sujeitos como entrave da minha prática educativa. E pelo contrário, a gente precisa absorver essa demanda, nós precisamos, e isso já está constituído aí pelas legislações, que eu preciso compreender e respeitar essas organizações, porque a gente não caminha pelos passos do outro. Então eu preciso compreender, e nesse diálogo dessa complementariedade entre a ação da família e a instituição, eu preciso sim valorizar os modos e as formas de organização das famílias, certo? Voltando aqui para a questão. Vamos lá, compreendendo. Vamos para 4. O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local, essa alternativa vai complementar a questão anterior, e de mecanismos que garantam a gestão democrática, e nós temos aí um capítulo na BNCC também, somente sobre gestão democrática, e a consideração dos saberes da comunidade. Interpretando essa questão é aquilo que a gente fala, contextualizar respeitando as regionalidades. Então, que saberes são esses da comunidade? E 5, a acessibilidade de espaços, de materiais, de objetos, de brinquedos e instruções, olha aqui a palavrinha, exclusivos para as crianças com necessidades educacionais especiais. Então, quando eu tenho acessibilidade de espaços, essa acessibilidade de espaços é para a plenitude de todos os sujeitos que estão compondo a educação. E não apenas exclusivos, se a gente fala dessa integralização, desse respeito, dessa questão das dimensões expressivo-motoras, afetivas, cognitivas, por que eu tenho que haver essa exclusividade de espaços e de acessos apenas com crianças de necessidade de educação especial? E aí confunde um pouco a nossa cabeça quando a gente está também estudando a questão de normativas da educação especial. Porém, a acessibilidade de espaços, ele não acontece apenas para a educação especial. Ele acontece como um todo, ele acontece para todos os sujeitos que compõem a educação integral da criança. E aí eu tenho aqui a opção de apenas 2, 3 e 4 como sendo verdadeiras para essa questão no que se promove a organização de espaços e para a gente fazer esse exercício de relação, organização de materiais, espaços e tempos, não apenas na educação especial, mas nas instituições de educação infantil. Vamos aí, mais uma questão, pensando agora, olha quanta questão se traz da educação pelas diretrizes. Então as diretrizes curriculares nacionais estão sendo bem utilizadas e essas questões que eu trouxe são questões dos últimos concursos e trazem muito sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, se apropriem bastante do que vem trazendo as orientações aí das diretrizes dos DCN da educação infantil. Vamos pensar aqui a primeira alternativa, que diz o quê? A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Então,
instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação. Então, eu tenho aqui, além do trabalho pedagógico, também me constitui entendimento sobre o que é a avaliação, certo? Para o desenvolvimento das crianças, o que eu preciso garantir para esse processo? O que está colocado lá no artigo 10º das Diretrizes Curriculares Nacionais, que é uma observação crítica, que é uma observação criativa das atividades, das brincadeiras também e das interações das crianças no cotidiano. Perfeito, eu preciso sim observar todas essas possibilidades de interação das crianças. 2. A utilização de múltiplos registros. Que registros são esses? Realizados por adultos e pelas crianças. Que registros? Relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc. Perfeito. Qualquer registro que faça observação crítica e criativa dessas interações da criança está considerada como verdadeira. 3. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos da transição vivido pela criança. Que transição? A transição de casa, aquilo que nós falamos até na questão anterior, considerar aí a organização da família, instituição de educação infantil lá para o ensino fundamental, transições no interior da instituição, transição creche pré-escola e transição pré-escola ensino fundamental. Então, esses múltiplos processos que a criança vá se apropriando, essas transições, elas precisam sim ser percebidas e entrar nesse trabalho pedagógico para a avaliação. Eu considero como verdadeiro. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição, junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Muitos dos conflitos vividos hoje na instituição de educação infantil com as famílias é devido não haver essa publicização e perceber que não há esse entendimento da família do que se faz, qual é o papel da educação infantil. Qual é a importância da educação infantil no desenvolvimento pleno da criança, no desenvolvimento das relações? Porque a gente tem muitas falas, porque a criança vai para a educação infantil para brincar, que a educação infantil é só para a criança brincar. E a gente ainda está muito próximo das relações de assistencialismo que foi vivido há um tempo atrás, mas ainda acaba sendo percebido, mas já está mudando, e quem tem o papel dessa alteração, dessa visibilidade para a educação infantil, somos nós, os professores que lá atuamos e que apresentamos sim a essa família conhecer a palavra forte, conhecer qual é esse trabalho da instituição. Então, considero como verdadeiro. E número 5, a retenção das crianças na educação infantil. Eu não tenho retenção de crianças na educação infantil. A educação infantil é um processo de ampliar e ressignificar conhecimentos, habilidades, brincadeiras, interações vividos pela criança e não tenho essa possibilidade de retê-la. Então, eu tenho aqui nessa questão que são corretas aí a afirmativa 1 até a 4. E aí, bora estudar as 4 possibilidades no entendimento do que são esses procedimentos de acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliativo na educação infantil. Vamos para mais uma questão. De acordo lá com o artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, então olha aí como a banca está se manifestando aí pelo currículo,
O currículo, agora a gente vai trazer pela diretriz o currículo. É concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças, do conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, que a gente está aí numa concepção histórico-cultural, nesse acúmulo das experiências, nesse acúmulo da historicidade de acompanhar esse desenvolvimento das crianças, pelo artístico, pelo ambiental, pelo científico e pelo tecnológico, também já trazendo aí como estudo, trazer as 10 competências da educação básica, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança. Que criança é essa que faz parte aí da educação infantil? É crianças de 0 a 4 anos? São crianças de 0 a 5 anos? São crianças de 0 a 7? São crianças de 3 a 5? Ou são crianças de 3 a 6? Então, trazendo novamente o que teve até na questão, lá nas primeiras questões que a gente viu, que anulou a possibilidade quando ela disse que eram crianças de 0 a 4 anos. E a educação infantil, já na redação da LDB, que foi alterada agora há pouco tempo, na questão das diretrizes curriculares, eu tenho as crianças de 0 a 5 anos. Então, para objetivo de estudo, registrem, escrevam, porque no momento de estudo a gente sabe, a gente tem esse entendimento, mas muitas pessoas têm essa prática de poder registrar melhor quando eu escrevo. E isso é cientificamente estudado, que a escrita me dá 80% de capacidade de internalizar, de introjetar o conhecimento pela escrita. Então, eu tenho aqui crianças de 0 a 5 anos na educação infantil. E isso está lá no artigo 3º das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E agora, eu tenho identificar aí as questões verdadeiras e falsas. Eu gosto muito de colocar essas questões porque elas me dão um entendimento amplo de muitas temáticas da educação. Então, para as questões verdadeiras e falsas, eu posso fazer no momento da avaliação se tem alguma que todas elas são iguais. Aqui não tem. Aqui são todas, nas opções aqui de resposta, todas elas se alternam entre verdadeiras e falsas. Então, o conceito de documentação pedagógica, vamos lá, o que é esse conceito? Vamos estudar aqui pela questão o que é documentação pedagógica. E aqui eu não estou trazendo documento nenhum no enunciado. Eu apenas quero saber das opções aqui, pode estar, ela é bem ampla, ela é diversificada, do que são algumas estratégias da educação. Aqui a primeira alternativa, ela vai falar sobre conceito de documentação pedagógica. Tem como foco a ideia de sistematização de percursos, de elaboração da experiência e comunicação, relatos de situações, fotografias, produções das crianças constituem material para a documentação. Isso que a gente viu na questão anterior. O que se faz parte de um processo de procedimentos e estratégias de avaliação e de documentação, que implica a seleção, organização e elaboração de registros. Tem muitas questões que apenas colocam essa temática aqui, ó, apenas de seleção. E não, ela implica seleção, ela implica organização e ela implica a elaboração de registros. Então, eu tenho aqui como sendo verdadeiro para o conceito de documentação pedagógica. Segunda opção de pensar, existem diferentes modalidades de documentação, a depender de objetos, de objetivos e de destinatários. A documentação pode incidir mais diretamente sobre a criança
em seu processo de pensamento ou sobre o projeto pedagógico da escola. Então, existem as diferentes modalidades em se pensar essa documentação, que ela tem momentos que ela vai mais diretamente sobre a criança, em seu processo de pensamento, como o próprio Vygotsky fala da linguagem do pensamento, como a criança pensa, ou sobre o projeto pedagógico da escola, que também vai se articulando. Por enquanto, não vi possibilidade nenhuma de anular a questão, que ela é condizente com a modalidade de documentação, dependendo dos objetos e objetivos. Os únicos responsáveis pela produção de documentação são os professores. Porém, eu preciso analisar que a questão anterior, ela me diz que a criança também está diretamente ligada nesse processo quando eu perspectivo como ela organiza o seu pensamento. Então, não está apenas na prática, não são apenas os professores, mas o diálogo, a relação que as crianças trazem nesse movimento de trazer que pensamento foi esse. E a família também, como a gente viu na questão anterior, sendo verdadeira, que a família também participa desse processo de compreensão e complementariedade da ação entre instituição e família. Então, os únicos responsáveis pela produção da documentação não são os professores, porque as crianças estão nesse processo, as famílias estão nesse processo, e eu apenas sou um escriba. Eu apenas farei a organização dessa documentação, incidindo diretamente sobre essas vivências relacionadas entre os adultos, entre as crianças e entre crianças e adultos. E a quarta possibilidade alternativa, a documentação implica as ações de organização e circulação de informações com vistas à socialização de saberes. Então, já contrapondo a questão anterior, dizendo que ela implica em ações, que ela implica em circulação de informações entre os sujeitos, e não é o único responsável, são os professores. As crianças estão nesse processo também. E com vistas à socialização dos saberes. E pensar aí a última alternativa, a documentação pode ser considerada praxis reflexiva, assim como eu tenho em toda a educação básica, que a documentação, como é regida na educação infantil e os processos avaliativos no ensino fundamental, ela é uma praxis, a concepção de avaliação, ela precisa ser reflexiva. Reflexiva não apenas somente incidindo sobre a criança, sobre o aluno, mas incidindo sobre toda a prática. O que eu preciso considerar não como uma quantitativa avaliativa da criança ou do aluno, mas como uma prática de perceber quais são as estratégias que eu preciso criar para que a criança se aproprie do conhecimento. Sobre o projeto e sobre a vivência. Processo ligado à programação e à avaliação, à experiência, mas dotado de especificidades. Essa redação aqui, ela diz o quê? Especificidades considerando esses múltiplos que estão inseridos no contexto conosco, inseridos nessa pluralidade de sujeitos que trazem aí consigo toda a sua bagagem de conhecimento, toda a sua bagagem de vivências, toda a sua bagagem de experiências vividas fora do contexto da instituição e que trazem para esse coletivo vivido aí nos espaços institucionais. Então, eu tenho a opção C, como sendo a opção de gabarito, dizendo o quê? Que a primeira é verdadeira, a segunda opção verdadeira, a terceira é falsa. Não somos nós, professores, os únicos responsáveis pela documentação.
mas todo uma organização de espaço, uma organização dos sujeitos. Nós somos escribas de um movimento interativo entre sujeitos que compõem a instituição de educação. Nós temos aqui a quarta opção como sendo verdadeira e a quinta também como sendo verdadeira, como sinaliza o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão. Um dos objetivos centrais dos parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil é delimitar parâmetros de qualidade suficientemente amplos. Para o quê? Para consolidar uma base comum, promover práticas, essa palavra aqui direto está nas bancas meritocráticas. Essa palavra não consiste e não coincide com o que é abordado nas práticas educativas. Melhorar os índices de avaliação somatória. Os índices de avaliação, hoje nós temos avaliações formativas. Promover práticas voltadas à conformação dos corpos e, pelo contrário, a gente não tem a conformação de corpos, a gente tem a expansão de habilidades. Consolidar uma proposta educacional segregadora. Aquilo que eu havia comentado numa questão anterior, eu não segrego na educação, eu agrego as multiplicidades de respeito e valorização dos diferentes. Então, eu tenho aí na opção que um dos objetivos maiores dos parâmetros nacional de qualidade para a educação infantil é consolidar uma base comum com respeito. Eu tenho a parte de 60% de base comum e 40% respeitando as regionalidades. Então, eu tenho aí a BNCC como sendo um documento de base comum. Vamos para a 10ª questão, de pensar mais um pouquinho aí sobre esses parâmetros de qualidade da educação, principalmente para a educação infantil, que é olhar a criança como um ser que já nasce pronto ou que nasce vazio e carente dos elementos entendidos como os necessários à vida adulta, ou ainda a criança como sujeito conhecedor, cujo desenvolvimento se dá por sua própria iniciativa e a capacidade de ação. Foram durante muito tempo concepções. Essas concepções foram amplamente aceitas durante um tempo para a educação infantil. Por isso que eu falei agora anteriormente que as famílias precisam se apropriar, e esse é o nosso papel, de fazer a família entender, as famílias, porque aquilo que elas viveram na sua infância, acabam vivendo, porque a educação como um direito, principalmente a educação infantil como um direito, nós temos promulgadas aí a partir de 1988, com a Constituição Federal. Isso é muito recente. Então, eu tenho ainda essa perspectiva de entender que a educação infantil é uma extensão de preparo para a vida adulta, que ele nasce vazio e vai se preparar para a vida adulta. E hoje, a partir da educação da infância, essa educação vivida para a infância, ela já tem outros aspectos que consideram esse surgimento de bases epistemológicas que fundamentam, sim, essa pedagogia, que é uma pedagogia o quê? Liberal, é uma pedagogia aí tradicional liberal, é uma pedagogia essencialista ou estrutural, que vai estruturando a sociedade para um movimento único, existencialista, ou uma pedagogia para a infância a partir dos anos 80, eu já considero uma pedagogia voltada aí dos aspectos de considerar esse agente formador que está em formação, mas que não nasce pronto, que é dotado sim de conhecimento e que a gente vai fazendo, consolidando esses aprendizagens pelas estratégias
consolidadas por parâmetros de qualidade. Então, eu tenho que é uma pedagogia para a infância, rompendo aí com essa visão liberal, com essa visão assistencialista, essencialista, rompendo com esse existencialismo e trazendo aí uma pedagogia que pense a educação infantil como agente formador e um sujeito de direitos. E aí, para a gente poder dar continuidade e finalizar com uma questão, pensando o desenvolvimento humano a partir de uma concepção histórico-cultural, que defende o pressuposto de que não é toda e qualquer atividade que garante o desenvolvimento de novas formações psíquicas, pois, de acordo com tal perspectiva, há atividades mais importantes para o desenvolvimento, ou que guiam o desenvolvimento em cada período da vida de uma criança. Para a teoria histórico-cultural, vamos nos apropriar do que vem a ser esse conceito da teoria histórico-cultural, a atividade guia é a atividade responsável pelas principais mudanças no psiquismo e também na personalidade da criança, além de proporcionar o surgimento de outras atividades que tornar-se-ão guia no próximo período. Nossa, complexo, né? Aproveitar para se apropriar bem do que vem a ser essa teoria histórico-cultural, a atividade guia e perceber o que nesse momento que eu estou em estudo, quando a questão não me dá suporte, não me dá orientação para um entendimento mais amplo, a partir desse momento eu busco outras orientações para compreender melhor o que são alguns conceitos trazidos nesses enunciados de prova. Então eu tenho aqui, nessa perspectiva, o que são considerados atividades guias no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças na educação infantil. É uma atividade abstrata? É isso que eu considero na educação infantil? Ou eu tenho os campos de experiência que me trazem a experimentação do concreto? Coloco para pensar aqui. Ou a número 2, que diz o quê? Diz que a atividade de comunicação emocional direta do bebê com o adulto. Que relação é essa que eu tenho do adulto e do bebê? Atividade objetal manipulatória. Aquele que eu tenho, aquilo que eu falei aqui anteriormente, será que é uma abstração? Ou eu tenho pelos campos de experiência essa manipulação de objetos? O jogo de papéis, voluntariedade, que entra o quê? Nesse jogo de papéis, a imaginação, o lúdico, a imaginação, o lúdico, o faz de conta. Então, eu faço a interpretação desses enunciados, trazendo que papéis são esses da concepção da teoria histórico-cultural na atividade guia, principalmente para as atividades, as propostas consideradas atividades guia no processo de aprendizagem da educação infantil. Ou atividade de estudo. Eu tenho atividade de estudo para a educação infantil? Ou são jogos de papéis, são objetos de manipulação, é a comunicação emocional. Quais são os parâmetros que eu tenho para a educação infantil? E aí eu tenho de se pensar a afirmativa D, que considera como sendo verdadeira a opção 2, opção 3 e opção 4, e trazendo aí para o nosso entendimento nesse processo de estudo, essa teoria histórico-cultural dentro do que é a atividade guia, responsável pelas mudanças do psiquismo. E aí, nesse processo de estudo, o que eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho, é como essas estratégias de estudo, pelas avaliações, por questões de fazer a gente ampliar. E quando tem alguma questão, eu fiz questão de trazer essa daqui, para pensar o quê?
ainda ficou muito raso o meu entendimento para essa questão. Então, eu busco, nesse momento de estudo, eu busco outras alternativas de compreensão e ampliar, porque as bancas muito se trazem esse entendimento e trazem esses enunciados com palavras narrativas diferenciadas, mas com a mesma compreensão. Eu preciso ter essa compreensão, porque essas questões elas caem de uma forma diferenciada, mas se eu busquei essa compreensão, ampliar, me aprofundar, imergir em outros textos para eu poder compreender, eu vou conseguir compreender de qualquer forma que ela caia nesse momento da avaliação, nessa prova. E também deixar aqui para vocês, para quem está nesse processo, eu sei que muitas pessoas já estão aí caminhando, trazer esse controle emocional, e principalmente a gente tem isso na nossa BNCC, é que nessa prática dos controles emocionais, a gente está vivendo isso desde a educação infantil, e que vocês, nesse momento de avaliação, respirem, inspirem e tragam a tranquilidade para eu conseguir, e no início nas primeiras questões que vocês vão se apropriando e vão lendo, essa ansiedade ainda está muito aflorada, deixem para fazer uma leitura inicialmente e depois vão fazendo a resolução. Não se atenham a querer já responder e passar para o gabarito já as respostas. Façam a leitura, porque muitas vezes no decorrer da avaliação da prova, vocês têm respostas que estão configuradas lá no início da questão, no início da prova. Então fica aí, vai ficar outras atividades aí para vocês fazerem no decorrer do estudo, deixo aí para vocês, e o meu desejo de uma boa prova, uma boa avaliação e todo o carinho que vocês consigam a tão almejada vaga no concurso público. Bye, bye!